Olá pessoal, aqui é Elizabeth. Vamos dar aí continuidade ao nosso estudo, né, de Gênesis, agora o capítulo 6, né, e hoje eu vou dividir em duas partes para não acontecer igual das outras vezes, que acabou terminando aí a memória do meu celular e cortou o final do vídeo, né, então eu vou dividir aqui em duas partes, vamos ver se dá certo dessa forma, tá? Então vamos orar aí antes de começar, tá bom? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Te agradeço por ter a oportunidade de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Né? Te agradeço, Deus, pela vida das pessoas que têm acompanhado esse estudo. Né? E peço a Deus que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor nos conduza, Deus, em tudo o que fizermos, Pai. Nos dê sabedoria, né? Nos dê discernimento e nos ajuda, Deus, a guardar a Tua Palavra no nosso coração, Pai. Tua Palavra, ela nos dá esperança, ela nos ensina a perseverar, né? ela nos dá ânimo. Então, que essa palavra possa nos dar ânimo, Senhor, né, para continuar a nossa caminhada. Eu te peço, Deus, que o Senhor fique conosco nesse estudo, né, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, vamos lá. Eu vou ler, então, uma parte aqui do capítulo 6, tá, que fala assim, o título aqui fala a corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tá? Então eu li aqui Gênesis capítulo 6, do 1 ao 10, tá bom? E antes de continuar aqui nos comentários, eu quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal, né? Que têm acompanhado os estudos, e peço para que vocês, quem não está inscrito, se inscreva, né? Curta aí os vídeos, compartilhe com seus amigos, né? E me ajude aí a divulgar essa palavra. Tá bom? É isto. Então vamos lá. Então aqui, vou pegar aqui minha cola. Começo aqui do capítulo 6, né? Ele fala, vou voltar aqui, no versículo 2 em específico, ele usa uma expressão que fala assim, filhos de Deus, né? Então eu vou ler aqui novamente. No começo do versículo 2 fala assim, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então, vendo os filhos de Deus, né? Então não eram os filhos dos homens, né? Então quem eram esses filhos de Deus, né? E aí fica um parênteses aqui, né? Um buraco, assim, quem são essas pessoas que não explica aqui. Aí, pesquisando aqui num estudo, né, esse que a gente tem feito, e aqui nessa Bíblia em específico, vou mostrar aqui, essa Bíblia na parte de cima aqui, ela tem o texto, e embaixo ela tem uma referência aqui, ó, tá bem pequenininho. Essa referência que eles fazem aqui é sempre um estudo, ou algum comentário, alguma coisa falando daquela época, e específico aqui sobre isso, ele tem um comentário aqui embaixo que eu vou ler ele para vocês. Que fala assim, os filhos de Deus, né, no caso dessa expressão, existem 3 interpretações principais propostas para essa frase. Né? Então, a primeira é que os filhos de Deus eram anjos caídos que desposaram mulheres humanas, visão baseada na interpretação dessa expressão ligada a outras passagens do Antigo Testamento que falam sobre anjos, tá? Então, aqui, né, não tá falando que são filhos de homens, né? Então, é os filhos de Deus. E aí, através dessas passagens, né, que usa essa mesma expressão, fica essa conotação de que são os anjos caídos. Né? Aí eu vou ler, então, esses textos que ele está dando menção aqui, que é Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler do 5, tá? Ele fala assim,
Jó 1, 5, 6. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Né? Então, usa essa mesma expressão que está aqui em Gênesis, usa aqui. Então, o que está falando aqui nesse capítulo de Jó? Está falando a história dele, né? Que ele era um homem muito rico, né? De muitas posses, ele tinha muitos filhos, e ele era um homem muito íntegro também. Então, os filhos dele, eles faziam banquetes, né? Festas e tal. E aí ele acordava de madrugada e oferecia holocaustos, né? No caso de algum dos filhos dele ter feito alguma coisa contra o Senhor, né, ou blasfemado, e aí ele pede perdão para Deus. Então, tipo assim, não era nenhuma, era uma hipótese assim, se alguém tivesse pecado contra o Senhor, ele já fazia aquilo para que Deus perdoasse. E aí, né, fala que na sequência que em um dia, né, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás também veio junto com eles. Né? Então, quem são esses filhos, né, que dá essa ideia aqui, né, que são os anjos, né? Que são os anjos que se apresentavam diante de Deus e junto com os anjos veio Satanás, né? E aí, né, continuando o texto aqui, né, Satanás fala, né, que tipo, Jó só serve Deus porque Deus dava tudo para ele, tudo. Aí no decorrer do texto, depois vocês leem o capítulo 1, aí Deus fala, não, então beleza, você pode, né, tirar tudo dele, mas né, na vida dele você não vai tocar, né, tipo, não vai tirar a vida dele. E aí, né, porque Satanás estava tentando, né, dizendo assim que assim, o Jó só te serve porque você dá tudo para ele, se você não der nada para ele, ele não vai te servir mais. Só que aí a gente vai vendo no decorrer de Jó que isso não acontece, né? Que, né, tudo dele é tirado, os filhos, né? Tudo, os bens, as posses, mas Jó continua, né, diante de Deus com o coração íntegro, né? Mas aí é interessante ver essa passagem aqui, né? Então, que num dia em que os filhos de Deus, né? Então, novamente falando dos filhos de Deus. Então, os anjos aqui, né? E aí, uma outra referência que ele faz é em Jó, também, no capítulo 38, versículo 7. Também fala essa mesma expressão. Que ele fala assim, Jó 38, 7. Eu vou ler aqui do 5, vai. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, né? Então, assim, Deus está conversando com Jó ali, né? Tendo uma conversa com Jó e Deus está falando, né? Assim, da ignorância de Jó, né? E falando assim, né? Quem que como assim, quem que ensinou Deus, né, a fazer todas essas coisas? Deus precisou de conselho, né, para fazer todas as coisas que ele criou, e ele tá falando de antes da criação, né, do homem, da criação do mundo. Então, assim, né, que ele pergunta assim, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, né? Então, assim, você sabe, Jó, quem que fez tudo isso, né, e tal, falando da grandiosidade de Deus, né? E aí no final ele fala assim que os anjos se rejubilavam, né? Que aí ele fala assim, quando as estrelas davam juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, quem eram os filhos de Deus aqui, né? Eram os anjos que estavam ali, né? Que celebravam ali com o Senhor. Não sei se, espero que tenha dado para entender, mais ou menos. É que são duas histórias diferentes, né? No começo tá falando da história de Jó, o comecinho da história, e aqui já tá falando, assim, no momento em que Jó fala com Deus, né? Face a face, assim. Acho que é isso. Então, voltando, aí o primeiro ponto que o autor aqui, né, coloca é que esses filhos de Deus podem ser os anjos caídos, né? Porque de acordo com essas passagens, né, aí mostra pra gente que essa expressão é utilizada para anjos caídos. Aí existem mais duas possibilidades, né? Uma possibilidade é que os filhos de Deus eram homens da linhagem de Caim, que desposaram mulheres descendentes de Sete. Embora essa interpretação se encaixe no contexto de Gênesis 1:11, a expressão filhos de Deus não remete a homens em nenhuma outra passagem, né? Então, o que ele está falando assim, pode haver essa possibilidade, que é a linhagem de Caim, só para lembrar, né? A linhagem de Caim, eles eram
eles não temiam a Deus, né? Assim, a gente viu que Caim matou Abel, e aí da linhagem dele termina, assim, falando o último da linhagem dele, que era Lameque, ele também era um homem impiedoso, né? Ele também matava por qualquer coisa e tal. Então fala que, de repente, dessa junção, né, Deus pode ter se aborrecido. Mas aí não fala que, tipo, não pode ser isso, porque essa expressão filhos de Deus em outras passagens não remete a homens, né? E aí o terceiro ponto aqui, ele fala aqui que os filhos de Deus eram descendentes de antigos reis pagãos, que como Lameque pecaram através da prática da poligamia. Essa interpretação considera a frase as que entre todas mais lhe agradaram, mas também dá abertura para a mesma objeção da segunda interpretação. Embora não exista um modo para determinar o significado exato da história, a humanidade estava claramente tão próxima da corrupção total e irremediável que Deus enviou o dilúvio, né? Então, fala aqui que poderiam ser antigos reis pagãos, né? Nessa terceira opção aqui, né? Que os reis pagãos, no caso, não criam em Deus, né? Não adoravam o Senhor, mas também cai na mesma coisa dos da linhagem de Caim, né? Então, que essa expressão não era para homens, né? Então, mesmo que aqui eles tivessem se juntado, não, a expressão que está aqui não remete a homens. Então, fica mais assim, né? É a primeira opção, né? Que eram realmente anjos caídos que desposaram mulheres, né? Que pegaram mulheres para casarem, tá? Vamos ver aqui quem mais. Aí, assim, é meio estranho isso, né? Mas, enfim, né? Em outros, é que eu acabei não pegando o versículo, mas depois quando fala, assim, né, que quando Satanás, né, se rebela, né? Então, alguns anjos, né, ele convence alguns anjos, porque Satanás queria o que? O lugar de Deus, né? Então, ele convence alguns anjos, né, convence um terço, né, que fala um terço dos anjos, e eles se rebelam todos contra Deus. Então, eles são expulsos, né, da presença de Deus. E aí, expulsos para onde, né? Então, realmente é uma possibilidade, né? E aí, depois do dilúvio, né, aí só ficou a descendência de Noé, já dando um spoiler dos próximos capítulos. Mas, enfim, essa é uma questão. E uma coisa que me veio à mente quando eu tava lendo isso, eu já li esse texto algumas vezes, mas só me deu esse insight, assim, dessa vez que eu li, que é um paralelo, assim, né, que eu vou fazer, que Jesus, né, no Novo Testamento, quando ele fala sobre ele mesmo, muitas vezes ele fala uma expressão muito semelhante, né, que aqui fala que é os filhos de Deus, e ele fala dele mesmo como filho do homem, né. Aí eu vou ler aqui o texto, que tá em Mateus 18, deixa eu achar aqui. É Mateus 18, 11. Cadê? Eu tô no texto errado, tô procurando em Marcos. Não desistam, gente, fique aí comigo. Mateus 18, 11. Ele fala assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, né? Então ele tá falando aqui da parábola da ovelha perdida. Eu vou ler um versículo antes. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, né? Então ele tá falando aqui da parábola da ovelha perdida e ele fala isso, que o Filho do Homem, então ele tá falando do Cristo, né? Então ele tá falando dele mesmo. E aí depois em Marcos 13, aí sim Marcos, né? Marcos 13, 26. Marcos 13. 13, 26. Ele fala assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória.
Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então Jesus está falando aqui já da sua volta, né? Então, assim, é engraçado que eu só me liguei nisso depois. Eu falei, será que Jesus usou essa expressão Filho do Homem? Porque se ele falasse Filho de Deus, ia dar essa conotação, né, de que eram os anjos caídos, né? Então, não sei, né? Jesus, ele era mestre, né? Então, ele conhecia a Escritura. Então, fiquei pensando nisso depois, né? Eu falei, Jesus não veio para contradizer a palavra e nem para revogar a lei, né, que ele fala, né? Ele veio para cumprir a lei, para cumprir as coisas, né? Então, eu achei, sei lá, interessante. Me veio esse pensamento depois. Que mais? Tal... uma outra coisa que eu tava vendo, né, que quando fala essa questão dos anjos, né, no começo aqui, quando a gente vai lendo, assim, na Bíblia, né, todas as menções que falam sobre anjos são sempre masculinos, né, são sempre homens, né. Então, eu acredito que... Porque, assim, quando a gente pensa no dilúvio, né, que aí no capítulo seguinte... No capítulo seguinte, não, acho que no próprio capítulo, na sequência, ele vai falar do dilúvio, né, que Deus se aborrece e tudo. E aí a gente fica pensando, assim, o que pode ter levado Deus a ficar tão irritado e, sabe, assim, a querer destruir tudo aquilo que ele tinha criado, que em Gênesis 1 a gente via que tudo era bom, né, que ele fala, que ele, né, tudo que ele fez, ele achou bonito, tudo era bom. E aí eu fiquei pensando nisso, né, que assim, uma coisa, de repente, abominável, né, que na Bíblia também é abominável, por exemplo, um homem ter relação com um animal, uma coisa nesse sentido, assim, né, que são espécies diferentes, né, não foram criadas para isso, né. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né, que até num vídeo que eu tava vendo de um estudo, né, o rapaz falava isso, né, que isso poderia ser algo abominável, né? Então, de repente, um anjo caído ter uma relação com uma mulher, né? E aí, disso, na sequência, fala que nasceram gigantes, né? Então, que tinham gigantes na Terra, né? Então, provavelmente, dessa mistura deu algo ruim, né? Porque como que você supre a necessidade de um gigante, né? É meio difícil. E uns anos atrás, eu lembro que... Uns 10 anos atrás, faz bastante tempo. Eu lembro que quando eu comecei na igreja e tal, uma amiga do serviço, né, ela era cristã e tal, e ela tinha meu e-mail, e aí depois ela me mandou um e-mail de uns gigantes também, né. E aí eu fiquei super impressionada. Eu falei, nossa, né, então tem fatos, né, que comprovam que eles existiram e tal. E aí, tipo, eu fiquei chocada. Aí, recentemente, né, eu tava vendo um arqueólogo falando, né, foi até o Rodrigo Silva, o arqueólogo, né, falando que aquilo não era fake, né, que aquelas imagens eram perfeitas, assim, mas que era um concurso de Photoshop e o cara fez tão perfeito. E aí muita gente acredita, né, acaba buscando, assim, coisas pra, tipo, comprovar sua fé, né. Então, mas nós não temos como comprovar isso, né. Mas existem outras coisas, né. Aí eu trouxe umas imagens aqui, não sei se vai dar pra ver direito, mas vamos tentar, né. Deixa eu pegar aqui separado. Aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui são blocos, né? Então, aqui, ó, tem até o braço de um rapaz aqui, dá pra ver o tamanho do bloco. É bem grande, bem recortado, né? Isso aqui foi lá no Peru, né? E depois eu deixo, né, as referências, tá? Que aqui são ruínas, né? Aí tem essa imagem, né? E essa daqui pra ver mais ou menos em escala o tamanho desses blocos, né? Então, a gente fica pensando, quem poderia montar um negócio desse? Que é pedra isso aqui, né? Então é muito pesado. E aí, tem um outro aqui, que esse daqui é no Líbano. É no Líbano ou na Síria, eu não tenho certeza, que é o Templo de Baal, né? Aí, só pra ter uma noção aqui do tamanho, esse pontinho aqui, ó, tem um negocinho vermelho bem aqui. Isso aqui é uma pessoa e aqui é uma moto. Peraí, deixa eu ver, nem eu tô enxergando direito. Eu acho que é uma pessoa, tá? Não dá nem pra enxergar direito, mas aqui eu tenho certeza que é uma moto. Dessas pequenininhas, né? Que eu ampliei a imagem antes de imprimir. Então, pra ter noção do tamanho disso daqui, né? Quem poderia construir um negócio desse, né? Sendo que muitas vezes o pessoal fala que as pessoas antigamente eram ignorantes, né? Que não sabiam fazer nada, né? Não tinha tecnologia. Aí aqui, ó, pra ter uma noção, faz parte desse negócio do Templo de Baal aqui. Né, isso aqui também, ó, é um concreto, não sei, não é concreto, é uma pedra aqui. Aí tem um homem aqui, ó. Isso aqui não tem guindaste na nossa
nos nossos tempos que sustente um negócio desse aqui, né? Então, sei, fica pra nós aí, nós não temos aí a alçada pra falar, né, que, ó, de fato os gigantes existiram, mas temos isso daqui, que muitas vezes na aula de história, né, na escola, ninguém fala sobre isso, né? Então, justamente pra quê? Pra não, né, não dar validade pra Bíblia, né? Enfim, né? E aí, sobre essa questão dos gigantes, né? Deixa eu ver o que mais, se eu tô esquecendo alguma coisa. Então pensei nisso, né? Essa questão da abominação, né? De Deus ter ficado, de repente, tão desgostoso com aquilo que ele tava vendo, né? Que ele falou, não, né? A linhagem tá mudando, né? Então eu penso assim, né? Isso aí é um pensamento meu, gente. Aí, né? A gente lê a palavra, estuda e cada um vai fazendo, né? Formando na sua cabeça aí, né? O que pode ter sido, né? Mas penso eu que algo abominável para Deus poderia ter sido isso, uma mistura de espécies, né? E aí uma outra referência também que eu tava vendo é que existem estudos aí, né? Pessoas que falam que essas misturas, né, do sangue, né, entre o homem, no caso, e anjo, né? Que não foi para isso que Deus criou, poderia também mudar o propósito de Deus mandar o Messias, né? Para salvar a humanidade, né? Então, porque os anjos caídos, eles não eram bons, né? Então, eles se rebelaram contra Deus, vieram para a Terra. Então, não sei, uma história meio cabeluda, né? Fica meio estranho, mas realmente é uma possibilidade, né? Porque sempre na história teve muitas coisas para que o Messias não viesse, né? Mas o plano de Deus é maior, né? Então, o propósito de Deus era maior para nos salvar. Então, isso não foi suficiente, né, para destruir o plano de Deus, né? Então, eu creio que isso poderia ser algo abominável para Deus querer ter destruído tudo, assim, sabe? Enfim, né? A gente não tem muitas informações, né? Que mais? Aí, sobre os gigantes, né? Tem essas fotos, imagens que eu mostrei pra vocês, aí depois vocês procurem, né? Você acha na internet umas coisas assim, mas às vezes fica até com receio de ser fake, né? Mas, que mais? Que essas imagens aqui são do período pré-diluviano, que eles falam, né? Que é da Bolívia, né? Machu Picchu também, né? Tem algumas coisas, e esse templo de Baal, tá? Que são as referências. O que mais, gente? Eu acho que... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Já tá em 20 minutos o vídeo. Ai, ai. Bom, acho que eu vou terminar aqui essa primeira parte, né? Vamos ver aí se vou ter muita informação para as próximas. Se tiver, aí eu divido ainda mais uma parte do capítulo 6. Mas eu acredito que é isso, tá bom? Então, tem umas coisas estranhas na Bíblia, mas é importante estudá-las, né? Então tá bom, é isso. Fiquem com Deus aí, né? Até a próxima. Vamos que vamos. Tchau, tchau.